Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre mercado de carbono e por que o Brasil ainda não tem um mercado de carbono. E para falar sobre esse assunto, explicar tudo sobre o tema, nós convidamos aqui o repórter Pedro Lovisi. Pedro, seja bem-vindo ao Como é que é. Muito obrigada por ter vindo novamente aqui. Obrigado, Priscila, e boa tarde a todos. Sim. Pedro, vamos começar com o basicão, explicando para quem está assistindo o que é o crédito de carbono e qual que é o objetivo dele. Um crédito de carbono significa 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Importante lembrar disso para o que a gente vai continuar falando mais tarde. E ele foi criado para que, hoje, principalmente, ele é utilizado. As empresas emitem carbono, né? Como a gente vê nessa própria nas imagens aqui. E para compensar a emissão de carbono delas, não só de carbono, mas de gases do efeito estufa, essas empresas compram os créditos de carbono por meio de desenvolvedoras, e aí elas conseguem dizer que elas são, por exemplo, zero carbono. Provavelmente todo mundo aí já viu alguma empresa dizendo zero carbono, ou se não, compense a sua pegada de carbono. É mais ou menos isso. É relacionado a isso, né? E como que funciona? É um comércio, né? É um mercado de carbono, como a gente disse. E como que ele funciona, esse mercado? Teoricamente, existiriam 3 mercados de carbono. O Brasil está tentando criar o 4º. Mas, internacionalmente, esses mercados têm outros nomes. No Brasil, a gente tende a chamar tudo de mercado de carbono, então acaba gerando uma certa confusão ali. Mas vamos nessa. O que a gente tem hoje no Brasil é o mercado voluntário de carbono, que é o que eu comecei ali a explicar. O que é isso? As empresas desenvolvedoras de crédito de carbono, vou pegar o exemplo mais tradicional, que é do RED, vão a uma região da Amazônia, por exemplo, pegam uma certa área, seja uma área ligada à comunidade indígena, a ribeirinhos, a propriedade privada, grandes fazendas, enfim. E ela quantifica quanto que a presença dela naquela área evitou de desmatamento. O que significa a presença dela? Com aparato de segurança, muitas vezes mesmo. Ou senão, às vezes, só de estar lá evita já o desmatamento. E ela quantifica quanto que foi evitado de emissões. A partir disso, por exemplo, eu calculei que eu estando aqui, eu consegui evitar, 5 milhões de toneladas de carbono. Com isso, eu gerei 5 milhões de crédito de carbono que eu posso comercializar, ou seja, vender para alguma empresa que queira compensar a sua pegada de carbono. Sim, as empresas que não conseguem compensar, elas compram esses créditos. É porque hoje é muito difícil, assim, raro você encontrar uma empresa que não emita carbono, que tenha pegada zero mesmo de carbono. O que quer dizer pegada mesmo? Que não exige essa compensação. Entendi. E você falou que gera um valor, né? Um custo isso, né? Qual que tem sido o destino desse valor arrecadado, né? Com a venda desses créditos de carbono voluntário? Certo. Olha, as desenvolvedoras que trabalham, por exemplo, em comunidades indígenas, tendem a ficar com 30%, 20% do que elas comercializam e dizem enviar 70% para essas comunidades. Agora, quando é propriedade privada, isso certamente fica com ou o dono da propriedade privada, mas também com a desenvolvedora. Porque, raramente, a desenvolvedora do crédito de carbono é a dona da fazenda. Então, Priscila, como se você tivesse uma fazenda muito grande na Amazônia, eu não vou derrubar essas florestas, essas árvores. E aí você contrata um desenvolvedor, esse desenvolvedor quantifica com essa metodologia quanto que a presença ali, aquele projeto evitou o desmatamento, evitou a emissão de toneladas de carbono, e a partir disso se gera o crédito de carbono. Isso é o que eu estou explicando agora, é uma modalidade dentro do mercado voluntário de carbono, que é o que o Brasil tem e tem assim muito já evoluído. O Brasil, junto com outros países que têm florestas tropicais, é um dos países mais avançados nessa questão de mercado voluntário de carbono.
Você tem uma ideia, eu vou improvisar aqui, você está me falando aqui, eu pensei numa pergunta. Você tem uma ideia de quanto custa, o custo disso? De um crédito de carbono? Isso depende, porque isso vai depender. Como é um mercado autorregulado, então, só voltando um pouco, por que é um mercado autorregulado? Para você fazer essa metodologia que eu estou dizendo, por exemplo. Não é o governo brasileiro, até agora, que diz que a sua metodologia está ok. Que, na verdade, que você, de fato, conseguiu evitar aquilo. Há certificadoras, verificadoras, que fazem essa checagem. No caso deste exemplo de REDD que eu dei, de evitar desmatamento, é uma certificadora que chama Verra. É a principal do mercado. Então, provavelmente quem acompanha essas discussões sempre já viu esse nome, Verra. É uma organização sem fins lucrativos que faz essa checagem por meio de técnicos. E quanto custa? Isso vai depender de quão evoluído é o mercado. E tem várias nuances de, por exemplo, o crédito de carbono de tal lugar vale mais, o crédito de carbono da Amazônia pode valer mais do que o do Cerrado, porque ou se não do Cerrado pode valer mais do que a Amazônia. Tem várias nuances dependendo de quanto aquele local está ameaçado, por exemplo. E também o crédito do mercado regulado também tem outros preços a depender da estrutura daquele mercado. Então, quando o Brasil tiver um mercado regulado, que é o que a gente vai discutir agora, provavelmente o preço não vai ser igual ao crédito do mercado regulado da Europa. Entendi. Esqueci de avisar quem estiver nos assistindo, tiver perguntas sobre o tema, pode mandar ali nos comentários nas redes sociais que a gente passa aqui para o Pedro. Pedro, vamos falar então como que se calcula. Você falou que tem essa empresa Verra que faz, né? Como que é feito esse cálculo de que um projeto gerou créditos de carbono e como que é feita essa fiscalização? Você tem uma fiscalização, né? Quem que cuida disso? Sim. Então, sobre o cálculo é uma conta dificílima que o Verra... Tem gente que chama de Verra, tem gente que chama de Verra. Eu confesso que eu falo A. E quando essa empresa, essa desenvolvedora, no mercado voluntário de carbono, importante fixar isso, voluntário. Quando essa empresa, essa desenvolvedora está desenvolvendo os seus créditos, o seu programa de crédito de carbono, ao fazer todos os documentos, fazer toda a checagem, a sua metodologia, a sua estimativa, ela envia esses documentos, esse relatório, essa estimativa para o Verra ou para outra verificadora e certificadora, mas que o Verra é o mais tradicional. O Verra tem uma equipe, geralmente estrangeiros até, mas é obrigatório, pelo regimento deles, ter pelo menos uma pessoa do local que sabe falar a língua, né? Porque você precisa comunicar, é um local muito remoto, né? Dificilmente as pessoas ali todas as pessoas vão saber falar inglês, por exemplo. E aí o Verra manda uma equipe para este local, verifica se é aquilo mesmo, abre para consulta pública, e a partir disso há ou não uma certificação de que aquela contagem ali de fato é correta, ou pelo menos segue as diretrizes do Verra. Há outras, se não me engano, outras 2, 3, no caso do REDD+, que é uma categoria, que é essa que eu estou falando, de evitar desmatamento, mas há, por exemplo, crédito de carbono formado por reflorestamento. Ou seja, você pega áreas devastadas, chama degradadas, né, que é o termo, e aí você planta ali. E a partir você faz esse cálculo também, quanto que aquele plantio ali conseguiu, porque a árvore, ela absorve, né, carbono, e aí você consegue fazer um cálculo de quanto que você conseguiu absorver. Presta atenção, nesse momento aqui você está vendo que, no reflorestamento, quanto que você absorveu, no outro, quanto que você evitou. São metodologias distintas, mas no caso do REDD+, que é o quanto evitou, geralmente é o Verra. Mas há outros, mas geralmente é o Verra. Sim. E, Pedro, por que no Brasil ainda não tem um mercado de carbono? Certo. No Brasil, isso aí que é a briga mesmo. E há o mercado voluntário, que é esse que eu estou explicando, mas não há um mercado regulado de carbono. Por isso que a gente chama tudo de mercado de carbono. E na Europa, por exemplo, o mercado regulado não chama mercado de carbono, e aí fica mais fácil de entender as diferenças e os nuances. Mas no Brasil, o que é um mercado regulado primeiro? Cada empresa, indústria, principalmente indústria,
vai ter, quando o mercado regulado de fato for criado no Brasil, vai ter uma cota. Ou seja, você pegar números aqui fictícios só para ficar mais fácil. Você pode emitir 100 toneladas de carbono por ano. Claro que eles emitem muito mais, só para você ter uma ideia, esse mercado regulado que se discute hoje no Congresso é para empresas que emitem mais de 25 mil. Enfim, mas você emite 100, o governo diz que você pode emitir 90. Se você, justamente para diminuir as emissões e fazer com que as empresas fiquem mais limpas mesmo. E aí essa empresa, uma empresa, por exemplo, que emitia 100 e passa a ter que emitir 90, se ela emitir 95, ela precisa comprar 5 para compensar o que ela emitiu mais do que ela podia. Entendeu? São as cotas. E aí de quem que ela vai comprar? Ela vai comprar da empresa que podia emitir 90 e emitiu 85, então ela ganhou. Ou ela vai comprar de cotas que o próprio governo, como uma questão de intermediador mesmo do mercado, como se fosse o Banco Central, no caso, pode colocar à venda. Ou, e aí que entra mais ainda a parte da briga hoje, o crédito do mercado voluntário pode, e isso que está se discutindo, ser inserido dentro deste mercado regulado. Então, a empresa que que emitia 100, precisou emitir 90 e emitiu 95, para compensar esses 5, essa empresa vai poder comprar da empresa que emitiu 85 ou vai poder comprar de cotas periodicamente lançadas pelo governo no mercado, ou, se assim for permitido no projeto de lei, vai poder, o que deve caminhar para isso mesmo, vai poder compensar entre 15% e 20% das suas emissões a mais, né, por parte de créditos comprados vindos do mercado voluntário de carbono. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa PL, né, e como está no Congresso. Chegou uma pergunta aqui no YouTube. O João pergunta assim: vejo alguns questionamentos sobre o mercado de carbono internacionalmente. Poderia falar um pouco sobre isso? Como que é fora do Brasil? Certo. Eu acabei não te respondendo a sua última pergunta, por que o Brasil não tem, né? Mas ele está me perguntando sobre o mercado voluntário de carbono. Por quê? Porque esses créditos, lembra que eu disse sobre o Verra, ou a Verra, essa metodologia foi muito contestada ultimamente, principalmente no que diz respeito ao REDD, que é essa questão de evitar o desmatamento. Há várias empresas muito sérias fazendo isso, mas há outras que nem tanto. E várias reportagens muito importantes, assim, eu cito uma do The Guardian, por exemplo, que é um veículo britânico, jornal britânico, que apontou ali defasagens de que era uma estimativa, mas na verdade aquela estimativa estava hiper valorizada, e que dizia que tinha evitado X, mas na verdade tinha evitado menos do que X. Então isso se tornou, até certo ponto, bastante questionado. Bastante questionado. Mas, sem dúvida, é um mercado importante para o Brasil. Sem dúvida, o Brasil tem uma diferenciação muito grande em relação a outros países. O Brasil tem a floresta amazônica. Então, não só ali, tem como fazer crédito pelo Cerrado, pela Mata Atlântica, mas o bruto mesmo está lá. E a gente não seria bom para o país que a gente deixasse de ter os créditos. Pelo menos economicamente não seria bom. Mas sim, há esse questionamento e é muito importante tê-lo, principalmente no que diz respeito ao REDD, que é essa questão de evitar o desmatamento. Quer voltar um pouquinho na pergunta por que o Brasil ainda não está nesse mercado, né, de forma regular? Em outubro do ano passado, o Senado aprovou um projeto de lei cuja relatora era a Leila, senadora Leila Barros, criando as diretrizes desse mercado regulado, que é o que eu disse, da empresa que emite 100 e que tem a cota para emitir 90, enfim. E ele foi aprovado de uma forma, assim, como eu posso dizer, condensada, não tratava exatamente mais dessa questão do mercado regulado. E aí, em dezembro, este projeto foi aprovado no Senado em outubro. Já pensando, o governo queria chegar na COP do ano passado
com a COP é o evento climático dos países. Queria chegar, olha, a gente já tem um mercado de carbono, olha como é que o Brasil se posiciona como assim, líder da transição energética, líder dessa economia verde. Mas aí, como saiu do Senado, foi para a Câmara. E lá teve muitos embates, como é de costume, né? Geralmente os embates acontecem mais na Câmara do que no Senado. E lá não conseguiu aprovar. A COP começou em novembro, o PL foi aprovado no Senado em 4 de outubro, e a Câmara não conseguiu essa agilidade toda para aprovar imediatamente ali dentro da Câmara. E aí só foi aprovar em dezembro, com várias mudanças. Ainda que hoje eu estava até conversando com uma fonte, ele me disse, olha, 80% do que foi aprovado na Câmara estava no Senado. O problema são esses outros 20%. Assim, ele trata muito também sobre o mercado voluntário, ele cria um outro mercado que a gente vai falar aqui também mais tarde, que é o mercado jurisdicional. Mas enfim, ele foi para alguns aperfeiçoado, para outros não. E em dezembro foi aprovado. Desde então, este PL não foi movimentado no Senado, porque ele voltou para o Senado. Mas o que aconteceu nesse período? Lembra que eu disse que o Senado aprovou em outubro e a Câmara aprovou em dezembro? O presidente da Câmara, Lira, ele fez algo que as pessoas chamam de manobra. Ele arquivou aquele PL do Senado e pegou um PL que também tratava sobre crédito de carbono, criado pela própria Câmara. O que isso acontece? Há uma disputa, então, para saber qual é a origem deste projeto. Se é o Senado ou se é a Câmara. A partir do momento que a gente não sabe qual é a origem, a gente não sabe de quem é a palavra final. Então, se a origem for aquele PL da relatora Leila, senadora Leila, aprovado em outubro, a Câmara já teria olhado ele novamente, aí voltaria para o Senado dar a palavra final e para a sanção do presidente. Mas se a gente considerar que aquele projeto, o projeto da Leila, foi arquivado e o que está valendo, o principal e o originário, né, a origem de tudo, vem da Câmara, então a Câmara aprovou, o Senado agora tem que discuti-lo e aí tem que voltar para a Câmara dar a palavra final. Então, por que o Brasil hoje não tem um crédito de carbono, um mercado de carbono regulado? Por que o Brasil não tem um mercado de carbono regulado? Por causa de uma nítida briga entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Estão discutindo, debatendo quem vai ser o líder, quem pode bater no peito e dizer o Senado ou a Câmara aprovou o mercado de carbono. O governo, é do interesse do governo aprovar. É do interesse. O governo quer justamente para se comportar e de se dizer ser o líder da economia verde. O mercado de carbono é essencial, mas há essa hoje discussão. E quais são as medidas ali propostas nessa PL, para a gente ter uma ideia? O que está sendo, né, nessa discussão? Qual que é o conteúdo dessas medidas? Bom, é aquilo que eu estava dizendo antes. Assim, as empresas que emitem mais de 25 mil toneladas de carbono vão precisar fazer essa compensação que eu estava explicando lá de 90, 100. E pode haver e deve no sentido de provavelmente é isso que vai acontecer, o crédito de carbono do mercado voluntário poderá entrar dentro do mercado regulado. Agora, uma coisa também que emperra, além dessa disputa entre Lira e Pacheco, é também certas divergências de como que esse crédito voluntário entra no mercado regulado. Você vai ter imposto, você não vai ter, até quanto que pode entrar, se a própria verificação do VER é suficiente, ou se o governo vai ter que verificar o crédito novamente, né? E obviamente o governo está buscando para ele assim, olha, eu quero concentrar, eu quero controlar o que entra aqui no meu mercado regulado. É até aceitável isso, né? Agora há essa discussão. E também há uma outra questão, mas essa foi o que emperrou lá na Câmara no ano passado. Agora é muito difícil que mude, que é a criação do mercado jurisdicional. Então é o terceiro mercado que a gente está falando. Mas esse mercado jurisdicional, o que ele é? Os estados
amazônicos, principalmente, são muito a favor deste mercado e já estão hoje vendendo créditos desse tipo. Eles fazem uma conta, Priscila, assim, de 2000, por exemplo, de 2015 a 2022, essa foi a minha média de desmatamento. Em 2023, se a minha média de se o meu desmatamento for menor do que essa média, essa diferença, então, foi evitada e eu consigo gerar créditos de carbono. Essa é a conta básica e a lógica, assim, a ideia básica do mercado jurisdicional. O Pará, por exemplo, eu tenho até anotado aqui, o Pará vendeu... na verdade, o Helder Barbalho, que é o governador do Pará, anunciou, não chegou a vender ainda, mas anunciou uma possível venda de 153 milhões de créditos de carbono. Até considerando até 2026 ali o desmatamento. Isso geraria para a conta do estado, do Pará, 2,3 bilhões de dólares. É muito dinheiro e é por isso que esses governadores querem. E eles falam, a gente precisa desse dinheiro para ter essas políticas públicas contra o desmatamento. É um argumento deles. Então, o Acre tem, Tocantins tem, Pará... e o governo federal já demonstrou apoio também, aí, até certa parte, ao mercado jurisdicional. Chegou mais uma pergunta aqui. A Deise pergunta assim: como fica a credibilidade dos projetos de carbono com a recente investigação da PF? Não sei se isso está na sua apuração. Do rei do carbono, né? Ou algo do tipo. Não, isso exemplifica aquilo que eu estava falando antes. Alguns projetos são fraudulentos. Alguns projetos. Ah, Pedro, mas é 50%, mas é 80%, mas é 1%. Isso eu não tenho condições de dizer. Mas alguns são. Mas eu tenho, assim, convicção de que vários são, de fato, importantes, são reais e são necessários para o país. Sim. Mais uma pergunta. A Carla pergunta assim: o Brasil vai poder comercializar o crédito de carbono com o mercado internacional e converter esse capital em benefício para o país? É a ideia, né? É a ideia, mas ainda não existe. E aí que entra o quarto mercado de carbono. A gente chama tudo de mercado de carbono e aí cria essa confusão. Mas aí entra o quarto, que é o mercado internacional de carbono, que é os países, eles têm a sua NDC, que é a sigla em inglês, que é assim, olha, eu vou emitir, eu vou cortar minhas emissões em tantos %, ou senão... e tem um compromisso também de emitir X toneladas até tal ano. E aí aqueles países que não conseguirem cumprir as suas metas, eles podem comprar créditos de carbono. Crédito de carbono é uma forma de a gente utilizar, provavelmente não vai ser esse nome, vai ser cotas, mas crédito de carbono, vamos deixar assim, de outros países que conseguiram. Então vamos dar um exemplo. A Suíça não conseguiu emitir menos do que ela... Um exemplo, do que ela havia prometido. Então ela vai, compra do Brasil, que conseguiu, e o Brasil ganha dinheiro com isso. Mas isso não está regulamentado ainda, não existe esse mercado de carbono internacional ainda. Sem dúvida é algo, tudo que envolve economia verde para o Brasil é muito bom. A gente tem um potencial muito grande, mas ainda não está regulado. E é por isso de dizer que o Brasil tem uma vantagem muito grande em tudo que envolve economia verde, que é muito... assustador, e não sou eu que estou dizendo, assim, são fontes e questões, pessoas especialistas do mercado de carbono, vendedores do mercado de carbono e até biólogos, enfim, que dizem que é muito assustador o Brasil até agora não ter um mercado regulado de carbono. É muito importante para o Brasil, porque a Europa tem. E quando o Brasil não tem o seu próprio mercado de carbono, a Europa pode cobrar pelo carbono da empresa brasileira. E isso já existe. Mas mais adiante vai existir uma política na Europa que chama CBAM, ou CBAM em português, que ela cobra pelo carbono do produto. E esse CBAM não vai valer para aqueles países, para aquelas empresas de países que já têm um mercado de carbono. O Brasil não tem um mercado de carbono, então as empresas brasileiras vão ser taxadas pelo CBAM quando esse CBAM for criado. Ainda não está sendo taxada porque não existe, mas elas já tiveram que fazer um trâmite de enviar estimativa, documento para a União Europeia, mas isso vai acontecer sem dúvida nenhuma.
Entendi. Queria finalizar aqui falando do agro, que nas suas matérias você também citou, acho que é importante, né? O agro é um dos né, maiores poluidores. Queria saber como é que ele está envolvido nessa discussão do mercado de carbono. É interessante. O agro, quando a gente pensa em carbono e emissão de carbono, a gente pensa numa chaminézinha, assim, saindo uma fumaça. Mas no Brasil, a maior parte das emissões vem do desmatamento. Tem gente que fala que vem do agro, mas o agro fica nervoso quando fala isso, porque o agro não, parte do desmatamento não é pro agro. Mas enfim, a maior parte vem do desmatamento e depois vem da agropecuária. Da pecuária exatamente, porque flatulências do boi, que gera metano. Esse metano é um gás de efeito estufa, e isso é uma das maiores causas de emissões do país. Então, quando a gente está falando de mercado de carbono, a gente está falando estritamente da indústria, porque o agro não foi incluído nesse mercado de carbono, nem no Senado e nem na Câmara. E aí você me pergunta, por que não foi incluído? Dois motivos. Um é muito óbvio. Um é a força do agro no Congresso. Ponto. O segundo é porque realmente a gente fez uma matéria, entrevistei assim, pessoas que nada tinham a ver com agro e tal. É realmente difícil você quantificar, criar uma média assim, pro agro e saber diferenciar um produtor grande, um produtor pequeno. Uma vaca não emite o mesmo tanto que a outra vaca, entendeu? Não, depende da idade, depende de o que ela está comendo, então tudo varia e é realmente difícil. Aí eu perguntei, algum país já tem o agro dentro do mercado de carbono? E a Europa, por exemplo, a União Europeia não tem. Ou quem tem, pelo que a gente apurou, é a Nova Zelândia, que está começando a criar um modelo, e claramente houve lá também reação do agro. É importante também dizer, Priscila, que nessa questão do mercado jurisdicional que eu dizia lá sobre o Pará querendo, o Acre, o agro, a CNA, que é a confederação que representa os produtores rurais, disse assim, para mim, representante deles, de que avalia a judicialização do mercado de carbono, caso seja aprovado, com esse mercado jurisdicional. Por quê? Porque quando o Estado faz aquela média de quanto que ele conseguiu evitar de desmatamento comparando com a média dos anos anteriores, ele está englobando todo o Estado, inclusive aquelas áreas de propriedade privada e fazendas do agro, de grandes produtores rurais. Agora os estados criaram, de fato, depois de questionamentos, eles criaram um mecanismo de falar, quem não quiser que a gente contabilize a área, me avise um órgão do governo, mas entende que assim, o produtor que tem que avisar o governo e não o governo que exclui ele imediatamente ou que pergunta para ele. Então o ônus fica, de certa forma, com o produtor. Isso gerou um embate grande lá na Câmara entre agro e governadores. E a CNA, um representante da CNA, me disse que avalia a judicialização caso esse mercado jurisdicional seja aprovado. Então há uma chance grande desse mercado de carbono ser judicializado, seja por causa dessa briga entre Pacheco e Lira, a gente não sabe quem vai ser a casa de origem desse PL, ou também devido a esse mercado jurisdicional, que é o fato de o agro não estar nada contente com isso. Muito bem. E agora a gente aguarda aí essa discussão, né? Se vai essa discussão entre o Congresso e o Senado para ver como que vai ficar esse mercado, né? Se vai regularizar ou não aqui no país. Isso, Como vão ser as regras, né? É difícil cravar quando que o mercado de carbono vai ser votado, porque eu confesso, eu estou cobrindo isso aí desde agosto do ano passado. E assim, desde que ele foi aprovado na Câmara em dezembro, ou até um pouco antes, eu sempre escuto, vai ser aprovado na semana que vem, vai semana que vem para o plenário, vai semana que vem para o plenário. Eu ouvi isso novamente esses dias, de que antes ainda do recesso, o Pacheco colocaria a questão em votação, mas eu tentei apurar hoje para cravar isso e não consegui cravar. Se não aprovar até o recesso, tem chance de não ser aprovado este ano ainda, ou ser aprovado só lá depois das eleições municipais. Né, que entre a eleição municipal, o Congresso fica vazio, e depois de ser aprovado também, tem quem diga que não é assim, vai ser aprovado hoje, o presidente sanciona amanhã, e depois de amanhã essas empresas já estão tendo que cumprir a cota. Não, tem um período longo, aí talvez até de 7, 8, 9, 10 anos, para que esse mercado de carbono regulado, de fato, comece a valer. Então a gente já começa atrás antes de começar, né?
Vamos aguardar então as apurações, né, os próximos passos aí. Convido todo mundo que está assistindo a continuar acompanhando a cobertura do Pedro aqui no site da Folha. Obrigada, Pedro Lovise, por ter vindo novamente Como é que é. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de explicar isso. Sim. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.